aventureiros ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje eu vou apresentar para vocês o segundo livro dessa série maravilhosa que eu amo de paixão, que é Crossfire, da autora Sylvia Day. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Lembrando, fiquei uns dias sem gravar, acabei não trazendo vídeo 2 vezes semana passada, por conta de uma laringite que me atacou e eu fiquei completamente sem voz nenhuma. Saindo da laringite, começou uma gripe, que estou me recuperando, então a voz tá meio fanha, tá meio estranha, mas a vida que segue, né? O que eu não posso é me dar o luxo de não trazer nada pra vocês, que vocês sabem que eu adoro compartilhar todas as minhas leituras. Essa série, então, eu tô relendo para trazer pra vocês. Então, é uma série, assim, que, gente, se eu for pra uma ilha deserta, ela é uma que eu levo comigo, porque ela vai me alegrar nos meus dias de solidão nessa ilha. Aqui, em Profundamente Sua, então, nós vamos dar continuidade à história do Ivo e na história do Guido e da Eva. Então, lá no primeiro, a gente descobriu como eles se encontraram, a gente descobriu que tanto a Eva, quanto o Guido, quanto o Carrie, que é o melhor amigo dela, eles tiveram trauma no passado, que fizeram cada um agir de uma forma diferente. A mãe da Eva é aquela mulher super controladora, é aquela mulher que, na minha visão, ela teve ali uma colaboração indireta no que aconteceu com a filha, pelo fato que ela, ao invés de cuidar da filha, que era criança, ela preferiu fazer o quê? Ficar viajando com o marido a tiracolo, porque o marido era rico, lindo, poderoso, e ela queria mais curtir a vida. E depois do que aconteceu, então ela ficou obcecada ao ponto de não deixar a pobre da Eva em paz. O Guido já é aquele né, que já é um homem frio, é um homem calculista, é um homem que você não consegue, olhando para ele, diferenciar o que ele está sentindo, porque ele tem uma máscara no qual ele consegue controlar todas as suas emoções, e isso faz com que a relação dele e da Eva seja bem conturbada, porque o que ela quer, ele não dá de certa forma, e o que ele quer, ela também não dá de certa forma. Quando eu li essa série, uns 6, 7 anos atrás, então a palavra que eu vou usar hoje não se era muito usada. Então, como eu vi a relação do Guido e da Eva? Uma relação conturbada, uma relação cheia de altos e baixos. Hoje, como as coisas evoluíram, então as palavras foram acontecendo, hoje a relação da Eva e do Guido, para mim, é uma relação tóxica. É um relacionamento abusivo de ambas as partes. Aonde essa relação faz mal aos dois, mas também acaba fazendo bem. A Eva, como vocês sabem, eu falei pra vocês que ela teve essa situação na vida dela. Então ela tem que lidar com o que aconteceu, porque ela se sente culpada, ela ainda acredita que ela poderia ter evitado o que aconteceu. Relaxa, filha. Toda pessoa que é vítima, ela pensa dessa forma. Então você vai pensar assim mesmo, tá? Ela tem que lidar com a frustração da mãe que vive pegando no pé dela. Ela tem que lidar com o amigo, com o Carrie, que é aquele que também, por conta do trauma que ele sofreu no passado, ele acaba sendo um perigo para ele mesmo, e ele acaba colocando a Eva em risco em alguns momentos, que foi o que aconteceu lá no primeiro livro, que se o Guido não chega, ela poderia ter sido violentada por alguns amigos dele, por conta do que ele estava fazendo ali. Então ela tem tudo isso na cabeça. E aí ela também tem que lidar com essa relação com o Guido, onde ela tem que confiar nele, sem ele se abrir com ela. Ela tem que aceitar esse lado possessivo dele, porque ele é muito ciumento, ele é possessivo ao extremo. Ele tenta controlar ela também, de certa forma, assim, porque ele deixa o motorista disponível para ela todo o tempo, ele sabe tudo o que ela faz, e isso também deixa ela muito incomodada, e ela tenta fazer com que ele se abra, ele não se abre, e ela fica pior ainda. Já o Guido é aquele que ele tem os traumas dele, porque ele também sofreu muito no passado, ele não consegue confiar nas pessoas, ele tem que ter o controle de tudo, e por mais que ele ame a Eva loucamente, por mais que ele seja louco por ela, ele não consegue se abrir, ele não consegue expor, porque afinal de contas ele também se sente culpado por tudo que aconteceu a ele. Então assim, por conta disso, ela querer uma coisa que ele não pode dar de certa forma, e ele querer também dela, que ela seja compreensiva, que ela aceite tudo dele, sem ficar questionando, faz com que os dois sofram, gente, percam muito tempo com brigas. Nesse segundo livro também nós vamos ver a seguinte questão. A Eva, ela teve um namorado do passado, um cretino, canalha, um babaca, que só soube brincar com a cara dela, e que agora voltou, porque ele é músico, e ele agora voltou, que ele tá gravando, e ele acaba reencontrando a Eva.
Ele quer uma segunda chance, óbvio. Ele fez uma música pra ela, gente. E a música, assim, pra mim foi uma música muito escrota, porque a música ficou falando do que eles viveram, ficou falando da intimidade deles. Eu achei muito escrota a música. E eles acabam se encontrando num show quando ela vai com o Guido. Gente, o Guido vai todo lindo, todo maravilhoso, de Disney, rock and roll, todo pra participar. Porque ela quer ir nesse show e então ele tá indo. Ela não sabe que é ele, gente, o Brad que vai cantar, tá? Ela não sabe disso. Quando ela vê, ele tá no palco. Ela gela, começa a música, ele fala o nome da Eva, né? Claro que o Guido já fica meio tenso, porque o Guido não é bobo, gente. Ele não é bobo. E ela não sabe o que fazer. Eles vão então até o camarim, ela dá um jeito de fugir. No que ela foge, ela acaba encontrando o Brad lá fora. Os dois conversam, ela não sabe por quê, ela acaba aceitando o beijo dele. O Guido vê nossa, gente, a confusão é assim, absurda entre eles, porque sai na pancadaria. Ela entra em desespero. O pior, gente, é que assim, o Guido, ele tem um lado assustador. Ele é um homem possessivo. Então, depois de muito tempo que ela tá com outras pessoas cuidando dela, ela acaba indo de encontro a ele. Eles estão dentro do carro. E ali, ele quer ficar quieto. Ali, ele quer tentar entender. Mas ela não deixa. Ela tenta se aproximar. Ela tenta conversar com ele. E ele fica louco da vida até que ele perde o controle. E ele começa a perguntar o porquê que ela fez aquilo. E ela não consegue dizer. Ela fala que não sabe, não sabe. E ele vai indo até que ela fala. Porque ele fala pra ela, você fez isso porque você queria que eu visse. Ela fala, sim, eu queria que você visse. Eu queria que você sentisse o que eu sinto quando eu vejo você com a Corinne. Porque a Corinne continua viva nessa história. Que é a ex-namorada dele, que foi a ex-noiva na vida dele, na verdade. E ali, gente, eles vão ter um sexo tão brutal, um sexo assim tão selvagem, um sexo tão intenso, porque é isso que ela precisa. Ela precisa disso. Então, no momento que ele dá isso a ela, aquela coisa mais bruta, aquela coisa mais assim, sabe, com pegada de cabelo mesmo, aquela coisa que chega a doer, ela se sente bem. É como se ela merecesse aquilo. Eu fico com dó dela, eu fico com muita dó. E ele tenta se controlar ao máximo. Ele tenta mudar um pouco o jeito dele, tanto que ele aceita fazer terapia, ele faz uma vez por semana sozinho, na segunda vez na semana ele faz com ela, então faz terapia de casal com o psiquiatra dela, porque ele quer tentar entender ela, ele quer que ela entenda, eles querem que dê certo esse relacionamento, por mais que faça mal os dois. As brigas continuam, óbvio que continuam, e por conta disso também aumenta tanto o pesadelo dele quanto o pesadelo dela. Porque os dois sonham com o seu passado. Só que a Eva, ela acorda assustada, ela acorda gritando, mas para por aí. O Guido não. Todas as vezes que ele tem um pesadelo quando está com ela, ele acorda sufocando ela. Ele acorda querendo matar ela, deixando ela mais assustada. Ele tenta se afastar, mas ela não deixa. Ela não deixa. Ela fala, você não vai se afastar de mim por conta disso. Você não vai. E ele fala, eu posso te machucar, e eu não quero, mas você não vai se afastar. Então ela consegue trazer ele de volta. Eles vão ter um momento de paz, onde eles vão para um lugar lindo, maravilhoso, onde eles passam lá uma semana, gente. Uma semana de acordo com o que a gente quer, sabe? Ficar sozinha com a pessoa amada, ficar ali só você e aquela pessoa te tratando igual uma princesa. Juras de amor, um sexo incrível, assim, de noite, de tarde, de manhã, fazendo loucuras. Ai, gente do céu, sabe aquela coisa assim, que se o mundo acabasse hoje eu morreria feliz? Sim, eles têm esse momento maravilhoso. Mas quando eles retornam, a casa tá dos avessos. Porque o nosso querido Carrie, que é aquele amigo, né, que ele coloca a vida dele em risco e acaba respingando em todo mundo, ele acaba se metendo numa confusão, porque ele se envolve com uma mulher comprometida e ele acaba sendo espancado quase até a morte. A Eva chega toda feliz e ela se depara com ele no hospital. Gente, ali novamente, os dois acabam tendo meio que se separar. Porque ela tem que cuidar do amigo que tá naquela situação, ele tem que trabalhar e ao mesmo tempo ele tem que ajudar a Eva. Mas ele não pode ficar com ela, fazendo com que os dois fiquem quase não se veem. Aí você fala, não gente, essas coisas têm que mudar, isso tem que melhorar. Mas aí o Guidon, do nada, de repente, começa a agir indiferente com a nossa Eva. Ela não consegue entender. Gente, ela tenta entender o que está acontecendo, porque ele está tratando ela com muita indiferença. Até que um dia ela acaba mandando para ele uma carta no qual ela expõe tudo o que ela sente, no qual ela fala os medos, os traumas, o anseio que ela tem, o desespero que ela tem de perder ele. E ele acaba meio que sendo indiferente a essa carta também. A única resposta que ela tem é que no meio da noite ele vai até ela
E ali ele acaba fazendo, assim, um sexo com ela, assim, maravilhoso de novo. Aquela coisa, assim, que no outro dia o Carrie fica brincando com ela e fala assim, nossa, eu queria saber o que é que o Gideon toma, né? Porque quando eu imaginava assim, acabou. Não, vocês recomeçavam. Gente, o que foi aquilo a noite inteira? Que fôlego é esse? Eu gosto da coisa, mas vocês dois... Ai, que até vermelho agora. Então agora vai ficar beleza? Vai voltar ao normal. Não, porque a partir daquele momento, aí simplesmente o Gideon sai da vida dela. Ele simplesmente para de conversar com ela, para de receber ela. Simplesmente, gente, eles, como se ele esquecesse que ela existisse. E aí ele ainda começa a sair com a Corinne, começa a sair foto dos dois juntos, deixando a Eva pior do que ela está. Ela não consegue entender por que ele está fazendo isso, ela não consegue compreender por que ele não foi homem suficiente para terminar com ela. E ela até pensa em poder se vingar dele procurando quem? O Brad. Só que, filha, não faz isso não, pelo amor de Deus, porque o cara também não vai feijão que come. E conversando ali com o terapeuta, ela acaba percebendo que ela precisa dar um jeito na vida dela. Que talvez essa separação, essa frieza dele, por mais que ela não saiba o que está acontecendo, seja algo que seja melhor para ela, que é algo que já tá mostrando para ela que ela nunca vai ter ele, que ela nunca vai poder viver esse amor com ele, que então ela vai ter que juntar os cacos dela, vai ter que se reerguer e seguir a vida dela, não tem outro jeito. Mas inesperado acontece, porque eles não conseguem ficar longe por muito tempo. Ela vai, ela com a mãe dela, mas o Carrie tem ali um dia de disparo, onde ela muda o visual, onde ela fica mais gata ainda, aonde ela começa a agir como também se não estivesse ligando pra ele, porque eles quase não se vê. Quer dizer, ele vê ela todo o tempo, porque ele segue ela todo o tempo, entendeu? Ele vigia ela todo o tempo, mas ela não vê ele. Até que chega um momento que ele acaba encontrando ela e prensando ela no elevador, porque as prensadas dele são maravilhosas. Ah, gente do céu, eu queria ser prensada daquele jeito, o que é aquilo? Aí cada vez que os dois se encontram, que ele olha pra ela com aquela cara de fogo, com aquela cara que eu vou te devorar, eu já sei que vai ter assim um empurrão na parede, uma puxada, gente, eu já sei. E daí ele fala que ela tá linda, ele fica roçando assim no pescoço dela, e quando ela acredita que eles vão ter aquele momento intenso dos dois, ele simplesmente fala pra ela, confie em mim e me espere. E simplesmente sai, deixando ela naquele estado. Ela começa então a querer saber um pouco mais da vida dele. Porque já que ele não conta, então ela vai tentar descobrir. Então ela começa pela mãe dele, indo até a mãe dele falando umas verdades no qual a mãe dele não aceita, porque a mãe dele, quando aconteceu tudo o que aconteceu, que ele contou, a mãe dele não acreditou. A mãe dele preferiu acreditar em outras pessoas. E ela não aceita o que aconteceu de jeito nenhum. E isso fez com que ele tivesse tantos traumas até hoje. E nesse momento, então, a Eva vai até ela e a Eva fala tudo o que tem que falar, mesmo ela se fazendo de vítima e falando que isso é mentira, que não sei o quê. Enfim, é uma cretina também. Depois ela acaba indo atrás do irmão dele e também atrás do médico, do pediatra, que atestou que ele era mentiroso, que não tinha acontecido o que ele disse que tinha acontecido. E ela começa a descobrir coisa muito interessante. Quando ela sai do escritório do médico, ela dá de cara com o Gideon. Óbvio, né? Que ele não ia deixar isso passar barato. Ele acaba levando ela, eles acabam entrando no carro, e ali ela começa a ficar muito brava com ele. Começa a dizer o que ele quer dela, porque afinal de contas, já que ele não quer nada com ela, então deixa ela em paz. Ele fica falando que não é pra ficar investigando o passado dele, que ele não quer que ela saiba as coisas que aconteceu com ele, porque isso vai fazer com que ela não queira nem olhar pra cara dele. E ele não vai abrir mão dela. Não vai. Ele deixa bem claro, eu sou viciado em você, eu sou obcecado por você, eu não vou deixar você ir. A gente tem que ficar separado por um tempo. Mas nós vamos voltar, porque você nunca vai largar de mim. E ela fala, eu já larguei. Não, você não largou, a gente nunca vai se separar, Eva. Entenda isso. E ela começa a falar, você não fala nada, eu quero saber de você. E com muito custo, ele começa a se abrir. E aí ele vai contar o que aconteceu ali um pouco mais com o pai dele. O que aconteceu com ele, que ninguém acreditou. Então ele abre um pouco mais e ali ela vê a esperança que ela pode sim realmente ficar com ele. O pai dela, então, vem visitar ela. E estava marcado que o Gideon também queria conhecer ele. Mas como estava nesse dilema, ele dando esse gelo nela, ele não conversando com ela, então automaticamente ela acreditou que ele não viria. Mas ele veio, gente. Ela estava lá com o pai dela na cozinha, preparando as coisas, brincando, conversando. Claro que o coração dela tá deslacerado, mas ela vai mostrar isso pro pai dela, né? Quando ela olha, está ele e a irmã dele. Sim, porque a irmã dele é apaixonada por esse irmão. Mas ele não dá lado para essa irmã adolescente. Mas, como a Eva tinha convidado ele, pedido para levar a irmã também, então ele levou.
E é lindo ver a interação da irmã com ele, sabe? Como a irmã fica olhando ele com aquele olhar brilhoso. E meu herói, é lindo ver. Só que é nesse momento que ela acaba tendo uma surpresa agradável, sim, mas também que deixa ela muito confusa. Porque no dia do jantar, que eles estão lá felizes, todo mundo ali junto, reunidos, e ela olhando para o Guido com aquela saudade, aquele desejo, eles são visitados pela polícia. Ela acredita que, né, os investigadores estão lá para poder falar sobre a situação do Carrie, da surra que ele levou, mas no fundo eles estão lá para saber da história dela com o Nathan, que é o passado dela. Ela fica pálida, porque o pai dela não sabe o que aconteceu, o pai dela nem imagina, e ele tá ali. E aí ela tem que disfarçar para que ele não perceba tudo o que aconteceu. E a hora que ela descobre o que aconteceu com o Nathan, ela fica olhando para o Guido, porque ela começa a pensar que o Guido pode ter alguma coisa a ver com aquela situação. E é nesse momento que ela percebe a frieza do Guido, porque, gente, ele nem olha para a direção dela. Ele nem olha. Ele simplesmente ignora ela e sai com os policiais, deixando ela arrasada. Então vai ter outros acontecimentos aí, onde ela vai ficar pior do que ela já tá, mas depois vai passar mais um tempo, então ela vai ser visitada pela a detetive, que foi no apartamento dela, e ali ela conversando, ela deixa bem claro, eu estou aqui, porque eu estou de folga, então eu quero conversar com você, nada oficial, eu quero apenas dizer para você o que eu acredito que aconteceu, mas que eu não tenho como provar. Então eu quero que você saiba. E ali ela começa a dizer, desde o primeiro momento, que ela desconfia que o Guido tem tudo a ver com o que aconteceu com o Nathan. Como foi tudo que aconteceu? E, cara, é batata. Tudo que essa detetive relata é exatamente o que o Guido fez. É exatamente sem tirar nem pôr. A mulher é muito boa. Mas, como ela diz, ele fez de uma maneira tão assim entrelaçada, de uma maneira tão amarrada, que não tem como pegar ele. Mas como também ela sabe que o que o Nathan fez com a Eva foi algo muito grave, e como ela falou, ele estava aqui, não era só para chantagear. Ele estava aqui para te pegar. Podia não ser hoje, podia não ser amanhã, podia não ser daqui um mês, daqui um ano, mas na cabeça dele, ele queria te pegar. Então, assim, o que seu namorado fez foi um favor. Então, o caso vai ser arquivado. Aí ela já tá chorando, já tá desesperada, porque daí ela consegue entender melhor, sabe? Ela consegue perceber que ele não tem nada com a Corinne, que todas aquelas fotos que saíram juntos é por conta do que ele ia fazer. Então ela começa a tremer, sem saber o que fazer, e ela só fala pra detetive, obrigada. Aí a detetive fala, você tem que agradecer, mas não a mim. Eu só quis contar isso porque eu sei que no dia seguinte à nossa visita, vocês separaram, né? Você largou tudo, você não quer mais saber dele. Mas eu acredito que você deva perdoá-lo, porque ele te ama muito. Ai, gente do céu, eu bati palma pra essa detetive. E assim a Eva sai de lá toda abalada e vai em busca do Guido. Chegando lá, ela não encontra, ela fica sentada na porta do apartamento dele, até que ele chega. Quando ele chega e ele vê ela naquele estado, que ela olha para ele com aquele olhar de dor, de dúvida, de súplica, de amor, de tudo, ele percebe que ela descobriu tudo. O medo dele, o desespero dele, que ela não queira mais saber dele, o medo dele, o desespero dele, que ela queira colocar uma barreira de vez entre eles, faz com que ele entre em desespero. E quando ela olha para ele com aquele olhar suplicante e diz obrigada, ali ele vê que tem a chance de ter a mulher da vida dele novamente. Então, assim, gente, é uma história muito tensa? É uma história muito quente, é maravilhosa, tem momentos lindos, tem momentos empolgantes, tem momentos assim que você vai ficar com leque, vai ficar muito, porque é muito quente a interação deles. Mas também é uma história muito assim, onde você percebe que eles se amam, mas por conta de tudo que eles passaram, eles acabam não conseguindo lidar com tudo e não conseguem lidar com esse sentimento que eles têm entre eles. Então é uma história muito linda, mesmo sendo considerada uma história tóxica, mesmo sendo um relacionamento abusivo dos dois lados. Mesmo assim, é uma história maravilhosa que vale muito a pena ler. Então, mais uma vez, vou deixar vocês com uma dica maravilhosa e agradecer muito pela sua companhia. Fiquem com Deus e até a próxima!